bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e fiquem bem. Vamos para a nossa videoaula de História. Sou a professora Damiana e vamos trabalhar hoje a questão da aplicação do exercício, assim também como comentar os trechos das páginas 44 e 45 do nosso livro didático. Então, vamos lá, a nossa aula de História, capítulo 2, as civilizações da América, e para finalizar o capítulo 2, né, vamos fazer a aplicação, comentário e a correção do exercício de compreensão da página 42, assim também como tratar de forma breve os textos das páginas 44 e 45. Antes de eu começar a comentar as questões, as respostas, eu gostaria também de frisar, de ressaltar que vocês devem e podem responder as questões com as palavras de vocês, de acordo com o entendimento. Ok? Então, vamos lá. Não é necessário responder ao pé da letra como a professora respondeu. Não. Vocês podem responder as questões de acordo com o entendimento de vocês. Claro, dentro do contexto. Certo, alunos? Então, vamos aí ao nosso exercício. Temos aí, primeiro, quem eram os povos pré-colombianos? Porque esse termo é atualmente criticado por alguns estudiosos. A gente vai ver que os povos chamados de pré-colombianos eram aqueles povos que habitavam o espaço territorial que é a América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, os povos que estavam aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, esses povos foram chamados pré-colombianos. E que a crítica que os estudiosos faz ao termo é porque o quê? É que, além de ser um termo europeu, além de também de desconsiderar as especificidades dos povos nativos, é como que esse termo pré-colombiano desconsidera as especificidades dos povos que aqui estavam, que são os povos nativos, os povos indígenas. Que como eles foram chamados de índio, né, dá a impressão que eram todos iguais, e a gente sabe que não. Eram povos diferentes, que estavam em desenvolvimento diferente, organização social diferente, falavam até línguas diferentes. Essa crítica que os estudiosos fazem ao termo pré-colombianos, porque é um termo usado pelo europeu, e que é um termo também que não considera, não leva em conta as especificidades dos povos nativos, dos povos que aqui estavam. Segundo, como eram utilizadas as pirâmides da Mesoamérica? As pirâmides da Mesoamérica, da região, né, ocupada pelos povos maias, astecas e incas, são os povos que nós estudamos, mas que nós sabemos que existiam mais de 50 milhões de povos, e que no nosso país, esse espaço territorial, que é o Brasil, também existiam povos aqui morando, quando os portugueses aqui chegaram, nas terras que hoje é o Brasil, também com toda a sua diversidade, com todo o seu modo de vida, né? Até línguas, existiam milhares, inúmeras línguas, aqui falada por esses povos que foram chamados de índios, que a gente pode chamar de povos nativos ou povos indígenas. Então, como eram utilizadas, as pirâmides eram utilizadas para quê? Eram utilizadas como templos para as práticas dos rituais religiosos.
que a gente destaca aí um dos povos que construíam pirâmides eram os povos maias. Assim como os povos egípcios construíram pirâmides, também os povos maias construíam pirâmides que serviam como templos para os rituais religiosos. 3. Escreva um texto sobre a cultura maia utilizando as palavras a seguir. Eu quero destacar que, embora aqui tenha que vocês escrevam um texto, vocês podem escrever um parágrafo que, usando essas palavras, conhecimento, numeração, hieroglifos, códice, pirâmides, calendários e agricultura. Vocês podem produzir um texto, um parágrafo, né? Parágrafozinho, e aí vocês contemplam essa questão. Não precisa ser um texto longo, não. Um parágrafo está de bom tamanho. Certo, turma? Então, vamos continuando aí o nosso exercício. Aí nós temos a quarta questão. Quarto, explique o significado, explique o que significa o sacrifício ritual para os astecas. O sacrifício quer dizer tornar sagrado. E que a gente cita os povos astecas, mas os outros povos também faziam o ritual do sacrifício. O sacrifício era como sacrifício humano, que a gente pode até achar um pouco estranho, mas para quando esses povos faziam o ritual do sacrifício, eles estavam homenageando os deuses. Era tanto para homenagear, é tanto que era oferecido aos deuses. E os astecas, ele fazia o ritual de sacrifício uma forma de continuação do mundo, para que o mundo não viesse ao fim. E eles faziam esse sacrifício para homenagear o Deus do sol e o Deus da guerra. Era tanto que eles acreditavam, fazendo o sacrifício humano, eles estavam garantindo que o sol continuasse a nascer e, consequentemente, que o mundo continuasse a existir. Então, sim, explique como era feita a conquista de outros povos pelos astecas. Os povos astecas, eles eram povos extremamente guerreiros. E eles, uma das formas deles aumentarem o seu império, o Império Azteca, foi a dominação de outros povos através das guerras. Quando os astecas dominavam os outros povos, ele ia até a liderança, né, do local, que poderia ser exercida por um membro da própria cidade, porém, esse membro da própria cidade, mesmo estando sob o domínio dos povos astecas, ele poderia ficar na liderança, mas eles tinham que pagar o quê? Impostos aos povos astecas. Os povos eram dominados, eles ficavam na cidade, os seus líderes ficavam na liderança, mas só que tinha que pagar imposto para os povos astecas. Pagamento de impostos, de tributos. Sexto, o que é um quipo e qual era a utilidade dele para os incas? Ele está aqui, observem aí, olha. Está aqui eram o quê? Eram cordões, né? Coloridos, vocês observem que eram cordões coloridos, que eram usados para controlar estoque de alimentos e também pagamentos de tributos. Para isso que serviam os quipos, né? Eram esses cordões coloridos que controlavam o estoque de alimentos, assim como também o pagamento de tributos, ou seja, o pagamento de impostos. Aí vamos à sétima questão. Temos aí, quais eram as principais construções dos incas? Como elas eram feitas? As principais construções dos povos incas, os incas eram extremamente construtores. Desenvolveram muito a engenharia.
E engraçado que as construções dos povos incas eram feitas em blocos. Eram grandes blocos, que esses blocos eles iam se encaixando e que eles não utilizavam o cimento. Eram grandes blocos que formavam encaixe, que iam se encaixando e fazendo as construções. Eles construíram grandes cidades, fortalezas, templos, santuários, assim também como os terraços agrícolas, nesses grandes blocos. Oitavo, quantos povos diferentes habitavam o território que atualmente forma o Brasil? Cite o nome de algum desses povos. Nós sabemos que existiam bilhões de povos que habitavam o espaço territorial que é o Brasil, o país no qual vivemos. E que existiam vários povos, assim também como na atualidade existem vários povos. Não número como era antes da chegada dos portugueses, dos europeus. Mas existem povos. Vocês, por exemplo, estão vendo essa imagem, que essa imagem é um dos povos nativos do Brasil nos dias de hoje. São dos povos Chocós, que são os últimos remanescentes de índios aqui do nosso estado, Sergipe. Então, Chocós pode ser um povo que ainda existe no Brasil. Aí nós vamos citar, né? Aí havia cerca de 90 povos diferentes que habitando o território que hoje é o Brasil. Entre eles, os Tupinambá, que aqui no estado de Sergipe, né, que os Tupinambá foram um dos povos nativos, um dos povos indígenas que tiveram os primeiros contatos com os portugueses, porque os Tupinambás, assim como outros, habitavam o litoral brasileiro, o litoral nordestino, os Carijó, Caeté, Chavante, Tupiniquins, entre outros, tantos outros. Né? A gente sabe que quando os portugueses europeus chegaram aqui nesse espaço territorial que é o Brasil, já existiam pessoas aqui morando. Essas pessoas, por um equívoco, foram chamados de índios e que desse encontro, esses povos tiveram que modificar os seus costumes, modificar os seus modos, seu modo de vida, a sua cultura. E que entre um dos problemas que ainda atinge os povos indígenas, atualmente é a questão da posse das suas terras. E entre outras questões, é a luta pela posse das suas terras para viver de acordo com o costume do seu povo, do povo indígena. Mesmo que esses costumes tenham se modificado, mas esses povos são índios e se aceitam e se assumem como índios. E que também eles contribuíram para formar o que nós somos hoje, o povo brasileiro, porque nós somos um povo miscigenado. Miscigenado é a união etnias. Quais foram os 3 elementos étnicos que se uniram para formar nós, o povo brasileiro? Os portugueses, que aqui chegaram, os povos indígenas e os povos africanos que vieram para cá como escravizados. Eles se uniram para formar o que nós somos hoje, povo brasileiro, tanto na nossa aparência física, como também nos nossos costumes. Até a língua que falamos, nós falamos a língua portuguesa, mas temos palavras tanto de origem indígena, como palavras também de origem africana, que a gente deve conhecer e preservar os nossos costumes. Agora, nós vamos destacar algumas questões do texto da página 44 e do texto da página 45. Do texto da página 44 do nosso livro didático, vocês peguem aí, por favor. Vamos lá, página 44. Trata aqui, se vocês observarem, não sei se dá bem para vocês verem, aqui está uma imagem. Essa imagem é a bandeira do México. E que vai contar nesse texto, trata-se da lenda
da fundação do Império Azteca, que a partir da fundação do Império Azteca também vai surgir a cidade do México, vai surgir o México, por isso que está aí a bandeira do México. E que trata-se da fundação do Império Azteca, que, orientado pelos deuses, eles saíram em busca de um lugar prometido pelos deuses, chegando numa ilha do lago Tococo, e ali se estabeleceram. E eles procuravam o quê? Eles procuravam uma águia pousada num cacto com uma semente no bico. É a imagem que traz na bandeira do México. Aí se explica a origem do povo asteca. Que vocês leiam, né, o textozinho da página 44. Eu só fiz um comentário breve, que é interessante, que conta a lenda do surgimento do Império Azteca, que está relacionado também com a fundação do México, porque os astecas se fixaram onde hoje é a cidade do México, que é a capital do México, na região do México. Então, aí na página 45, vai falar sobre a questão do sacrifício humano dos povos astecas, que entre outros povos que estavam aqui nesse espaço territorial chamado América, os astecas praticavam o sacrifício humano, que o sacrifício humano eu já expliquei, que era uma das formas desses povos fazerem o quê? Agradar os deuses, agradecer os deuses. Então, acredita-se que o sacrifício humano, sacrificar quer dizer tornar sagrado. E para os astecas, a prática é uma forma de agradecer o Deus da guerra e do sol. E era para garantir que aparecessem e que o sol continuasse a aparecer, que o sol aparecesse todos os dias, porque eles acreditavam na continuação, para que o sol continuasse a nascer. Se sem o seu calor não haveria vida no planeta, por isso que teria que ter o sacrifício humano, simbolizando o quê? O sagrado, o sangue é sagrado, o sangue representa a vida. E que sacrificando seres humanos estava agradecendo aos deuses e garantindo a continuidade do mundo. Por isso que eles faziam esse sacrifício humano em oferendas, em agradecimento ao Deus. O principal Deus dos astecas era o Deus Sol, que também era o Deus da guerra, porque os astecas eram povos extremamente guerreiros. Entre uma das suas atividades estava a guerra. Eles se especializaram muito na guerra e que foi nessa atividade, juntamente com outra atividade, que eles aumentaram o Império Azteca. O Império Azteca teve no seu ponto máximo, no seu apogeu, no seu alto grau de desenvolvimento. Então, nosso capítulo, nós estamos finalizando o nosso capítulo. Então, na próxima aula de história, nós já vamos ver um outro assunto, um outro capítulo. Então, as civilizações, o capítulo das civilizações da América, nós estamos finalizando hoje. Claro que a gente não vai dar conta de tantas informações sobre as civilizações da América. Nós destacamos essas, mas a gente sabe que existiam milhões de povos quando os europeus aqui chegaram nesse espaço territorial chamado América. Nós destacamos algumas questões, alguns aspectos dos maias, incas, astecas e de alguns povos, de forma geral, de forma breve, dos povos nativos do Brasil.
Certo, turma? Então, eu peço que vocês façam as questões, copiem essas questões no caderno, respondam, né? Respondam e que vocês voltem, quando estiverem respondendo, voltem à videoaula, peguem um livro de vocês para ajudar que vocês respondam e para ajudar a aprendizagem de vocês, certo? Então, nós vamos ficar por aqui até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula.